Uma milionária encontrou um menino estrangeiro, abandonado e com frio. Quando ela soube quem ele era, ficou em choque, mas logo em seguida, a chuva castigava impiedosamente as ruas de São Paulo naquela noite de inverno. Os faróis dos carros refletiam nas poças d'água que se formavam no asfalto, criando um balé de luzes contra a escuridão. Dentro de sua luxuosa limusine, Beatriz Monteiro observava distraidamente o movimento através dos vidros fumê, seus pensamentos vagando entre as dezenas de compromissos que preenchiam sua agenda do dia seguinte. Como presidente do Grupo Monteiro, um dos maiores conglomerados financeiros do país, Beatriz havia construído uma reputação de mulher forte e determinada. Seus cabelos negros, sempre impecavelmente arrumados, e seu porte elegante eram sua, marca registrada nas colunas sociais. Aos 45 anos, comandava um império que se estendia por 3 continentes, e suas conexões com a nobreza europeia a tornavam uma das figuras mais influentes da alta sociedade brasileira. Naquela noite, voltava de um jantar beneficente quando algo chamou sua atenção. Próximo a um beco escuro, uma pequena figura se encolhia contra a parede, tremendo visivelmente sob a chuva inclemente. Era um menino. Não devia ter mais que 12 anos, vestindo roupas esfarrapadas que mal o protegiam do frio. "Pare o carro, Santiago", ordenou ao motorista, sua voz firme, não deixando espaço para questionamentos. O motorista hesitou por um momento, mas obedeceu, encostando suavemente a limusine junto à calçada. Rodrigo, seu chefe de segurança, imediatamente abriu um guarda-chuva e posicionou-se ao lado da porta, protegendo Beatriz, quando esta desceu do veículo. Ao se aproximar do menino, Beatriz notou algo que a intrigou profundamente. Apesar das roupas sujas e do estado deplorável em que se encontrava, o garoto possuía uma postura diferente. Seus traços eram delicados, quase aristocráticos, e havia algo em seu olhar que transmitia uma dignidade improvável para alguém vivendo nas ruas. "Qual é o seu nome, garoto?", perguntou, mantendo uma distância respeitosa. O menino ergueu os olhos, revelando íris de um azul profundo que pareciam guardar segredos além de sua idade. Seus lábios, roxos de frio, tremeram antes de responder. "Carlos." A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas Beatriz captou imediatamente o sotaque peculiar. Não era o português das ruas de São Paulo. Havia algo mais ali, algo que ela não conseguia identificar precisamente. "De onde você veio? Quem são seus pais?" A pergunta pareceu despertar algo no garoto. Seu corpo todo ficou tenso e seus olhos começaram a vasculhar freneticamente os arredores como um animal acuado. "Eu não posso dizer", murmurou, agora com urgência na voz. "Eles estão atrás de mim." Beatriz sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio da noite. Anos de experiência nos negócios haviam lhe ensinado a confiar em seus instintos, e algo naquele menino despertava simultaneamente sua curiosidade e seu senso de proteção. "Venha comigo", disse, estendendo a mão. "Você precisa de um lugar seguro para passar a noite." Carlos hesitou, seus olhos alternando entre a mão estendida e as sombras do beco, como se avaliando suas opções. Por fim, deu um passo à frente, aceitando o convite silencioso. A mansão dos Monteiro erguia-se imponente no bairro mais exclusivo de São Paulo, suas luzes cálidas contrastando com a noite tempestuosa. Quando a limusine atravessou os portões de ferro forjado, Carlos não conseguiu conter um suspiro de admiração. O jardim, mesmo sob a chuva, exibia uma beleza meticulosamente planejada, com fontes de mármore e estátuas que pareciam observar silenciosamente a chegada dos visitantes. Maria, a governanta que servia a família Monteiro há mais de 2 décadas, aguardava na porta principal. Seu rosto redondo e maternal não conseguiu esconder a surpresa ao ver o estado do jovem visitante,
mas anos de discrição profissional a impediram de fazer qualquer comentário. Maria, por favor, prepare um banho quente e providencie roupas limpas para nosso convidado, ordenou Beatriz, guiando Carlos gentilmente pelos degraus de mármore da entrada. E peça à Dona Rosa que prepare algo leve para ele comer. O interior da mansão era ainda mais impressionante que sua fachada. Pinturas a óleo de valor inestimável adornavam as paredes, e um lustre de cristal monumental dominava o hall de entrada. Carlos, no entanto, parecia mais assustado que impressionado, seus olhos constantemente buscando as saídas mais próximas. Você está seguro aqui, assegurou Beatriz, notando seu desconforto. Ninguém pode entrar sem autorização, e minha equipe de segurança é a melhor do país. Uma hora depois, transformado pelo banho quente e vestindo roupas limpas que Maria havia separado do guarda-roupa que pertencera ao filho mais novo de Beatriz, Carlos parecia outra pessoa. Seus cabelos castanhos, agora limpos, exibiam um brilho sedoso, e sua pele clara, livre da sujeira das ruas, revelava uma tez delicada que definitivamente não pertencia a uma criança das ruas. Na sala de jantar, uma mesa lateral havia sido preparada com uma refeição leve. Sopa quente, pão fresco e um copo de leite morno com mel. Carlos comeu com uma educação surpreendente, mesmo faminto, usando os talheres com uma desenvoltura que traía sua origem privilegiada. Você pode confiar em mim, disse Beatriz, depois que ele terminou de comer. Se está em perigo, posso protegê-lo, mas preciso saber de onde você veio. O garoto parou, como se travasse uma batalha interna. Então, lentamente, retirou do bolso da calça velha, que Maria havia dobrado cuidadosamente sobre uma cadeira, um medalhão de prata. O objeto, embora gasto pelo tempo, mantinha uma elegância aristocrática inconfundível. Beatriz pegou o medalhão com cuidado, seus dedos traçando os entalhes delicados na superfície. Quando o abriu, porém, sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ali, protegida pelo metal precioso, estava uma fotografia que ela conhecia muito bem. Um casal elegante sorria para a câmera. Eduardo e Luísa Albuquerque, membros de uma das famílias mais tradicionais do Brasil, desaparecidos misteriosamente há 8 anos junto com seu único filho. Impossível, sussurrou, seu coração acelerando com a magnitude da descoberta. O caso dos Albuquerque havia sido um dos maiores mistérios da sociedade brasileira. Eduardo, descendente direto de uma linhagem que remontava à nobreza portuguesa, e sua esposa Luísa, uma pianista internacionalmente aclamada, haviam desaparecido durante uma viagem à Europa. Com eles, havia sumido também seu filho de 4 anos, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. As buscas duraram anos, teorias conspiratórias surgiram e desapareceram, mas o destino da família permaneceu um enigma. Até agora, o silêncio que se seguiu à descoberta do medalhão parecia pesar toneladas. Beatriz observava o rosto do menino buscando e encontrando as semelhanças com o casal da fotografia. Os mesmos olhos azuis de Luísa, o queixo firme de Eduardo, a postura naturalmente elegante que caracterizava os Albuquerque. "Por que você está fugindo, Carlos?" perguntou finalmente, sua voz suave, mas firme. "Quem está atrás de você?" O garoto engoliu em seco, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa de jantar. "As pessoas que levaram meus pais", respondeu em voz baixa. Eles descobriram onde estávamos escondidos em Lisboa. Tive que fugir." "Lisboa?" Beatriz inclinou-se para a frente, sua mente processando rapidamente as informações. "Vocês estiveram em Portugal todo esse tempo?" Carlos assentiu lentamente. "Papai dizia que precisávamos nos esconder, que havia pessoas poderosas querendo nos machucar por causa da herança." Sua voz tremeu ligeiramente.
Vivíamos bem, numa casa pequena nos arredores da cidade. Mamãe dava aulas de piano e papai trabalhava com restauração de livros antigos. Éramos felizes até... Sua voz falhou e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Beatriz esperou pacientemente, seu próprio coração apertado com o sofrimento evidente do menino. Até aquela noite, há 3 meses, continuou ele, depois de se recompor. Papai entrou correndo em meu quarto, dizendo que eles haviam nos encontrado. Ele me entregou este medalhão, algumas notas de dinheiro e um passaporte falso. Disse para eu pegar o primeiro voo para o Brasil e procurar ajuda. E seus pais? Perguntou Beatriz, temendo a resposta. Não sei. Carlos sacudiu a cabeça, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eles disseram que me encontrariam aqui, mas... Sua voz sumiu completamente. Beatriz levantou-se de sua cadeira e se aproximou do menino, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Sua mente, treinada por anos de negociações complexas, já começava a avaliar as implicações daquela situação. O retorno do herdeiro, Albuquerque, causaria um terremoto na sociedade brasileira. A fortuna da família, mantida em um trust administrado por um conselho de curadores, era estimada em bilhões. E havia também as conexões políticas, as propriedades históricas, os títulos nobiliárquicos. Um movimento súbito no jardim chamou sua atenção. Através da janela da sala de jantar, ela viu uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Seu instinto de proteção imediatamente entrou em alerta. Rodrigo! Chamou seu chefe de segurança pelo interfone embutido na parede. Verifique o perímetro da mansão. Agora! Voltando-se para Carlos, que havia se encolhido ao perceber sua atenção, ela forçou um sorriso tranquilizador. Vou levá-lo para um dos quartos de hóspedes. Você precisa descansar. Enquanto guiava o menino pelos corredores da mansão, Beatriz não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. No caminho de volta para casa, ela havia notado uma moto suspeita seguindo a limusine, mas havia descartado a ideia como paranoia. Agora, não tinha mais tanta certeza. No escritório privativo da mansão, após certificar-se de que Carlos estava seguramente instalado em um dos quartos de hóspedes, Beatriz enfrentava um dilema que a consumia. Sentada em sua poltrona de couro italiano, ela contemplava o telefone sobre a mesa de mogno, enquanto seus dedos tamborilavam nervosamente na superfície polida. Havia apenas 2 pessoas no mundo em quem ela confiava plenamente para lidar com uma situação tão delicada. Sua irmã Helena, juíza federal conhecida por sua integridade inabalável, e seu velho amigo, Ricardo Mendes, um investigador particular, que já havia salvado os negócios da família Monteiro em diversas ocasiões. Após alguns momentos de reflexão, pegou o telefone e discou primeiro para a irmã. Helena, preciso que venha à mansão imediatamente. É urgente. Fez uma pausa escutando a resposta do outro lado da linha. Não pode esperar até amanhã. É sobre os Albuquerque. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Helena, que havia acompanhado de perto o caso do desaparecimento da família como assistente do juiz responsável na época, entendeu imediatamente a gravidade da situação. Estarei aí em 20 minutos, respondeu finalmente. A segunda ligação foi igualmente breve. Ricardo, apesar da hora tardia, atendeu no primeiro toque, como sempre. Preciso dos seus serviços, velho amigo. E desta vez é algo maior que qualquer coisa que já enfrentamos. Enquanto aguardava a chegada de seus confidentes, Beatriz recebeu o relatório inicial de Rodrigo sobre a varredura do perímetro da mansão. A equipe de segurança havia encontrado marcas de botas recentes próximas ao muro dos fundos e algumas câmeras de vigilância haviam sido deliberadamente desativadas. Alguém estava definitivamente monitorando a propriedade. Helena chegou primeiro, seus cabelos grisalhos levemente desalinhados pela pressa.
Apesar de ser 5 anos mais velha que Beatriz, mantinha uma energia e determinação que rivalizavam com as da irmã mais nova. "Onde ele está?" perguntou assim que entrou no escritório, dispensando qualquer preâmbulo. "No quarto de hóspedes. Do segundo andar, dormindo", respondeu Beatriz. "Helena, é realmente ele, o herdeiro dos Albuquerque. Tenho certeza absoluta." Ricardo chegou minutos depois, seu rosto marcado pelos anos de investigações, carregando a seriedade habitual. Após as apresentações iniciais, Beatriz relatou detalhadamente os eventos da noite, incluindo a história contada por Carlos e suas suspeitas sobre estarem sendo vigiados. "Precisamos agir com extrema cautela", ponderou Helena, após ouvir todo o relato. "Se o garoto realmente é quem pensamos que é, existem pessoas muito poderosas que prefeririam que ele continuasse desaparecido. A fortuna dos Albuquerque não é apenas dinheiro, é poder, influência, segredos de família e conexões com a nobreza europeia", completou Ricardo, seus olhos astutos brilhando com compreensão. "Lembrem-se que Eduardo Albuquerque era primo em segundo grau do atual Duque de Bragança. Seu desaparecimento causou ondas até mesmo nos círculos aristocráticos portugueses." Beatriz levantou-se e caminhou até a janela, observando a noite que agora havia clareado, com a chuva cedendo lugar a uma névoa fina. "O que me preocupa é que alguém já sabe que ele está aqui. As câmeras desativadas, as marcas no jardim. Precisamos de um plano." Helena aproximou-se da irmã, colocando uma mão em seu ombro. "Primeiro, precisamos confirmar a identidade dele oficialmente, mas com discrição absoluta. Tenho alguns contatos no laboratório de perícia que podem fazer um teste de DNA comparando com as amostras que ainda temos dos pertences dos Albuquerque. Enquanto isso", interveio Ricardo, "posso acionar minha rede de informantes em Lisboa. Se Eduardo e Luísa realmente viveram lá todos esses anos, deve haver rastros. Professora de piano, restaurador de livros. São pistas sólidas para começar." A manhã chegou trazendo um sol tímido que mal conseguia atravessar a névoa persistente. Carlos acordou desorientado, levando alguns segundos para reconhecer o quarto luxuoso onde havia dormido. As paredes em tons suaves de azul, a cama king size, com lençóis de algodão egípcio e os móveis de design exclusivo formavam um cenário surreal para alguém que, até a noite anterior, dormia nas ruas. Maria, a governanta, bateu suavemente na porta trazendo uma bandeja de café da manhã. "Bom dia, jovem Carlos", cumprimentou com um sorriso maternal. "A senhora Beatriz pediu que descesse assim que estivesse pronto. Separei algumas roupas novas para você no closet." 20 minutos. Depois, vestindo jeans e uma camisa polo que pareciam ter sido feitos sob medida, Carlos desceu as escadas da mansão. Encontrou Beatriz na sala de estar informal, acompanhada de 2 pessoas que ele não conhecia. Uma senhora de cabelos grisalhos com um ar austero, mas gentil, e um homem de meia idade com olhos perspicazes que pareciam analisar cada detalhe ao seu redor. "Bom dia, Carlos." Beatriz sorriu, fazendo um gesto para que ele se sentasse. "Quero apresentar 2 pessoas muito especiais. Esta é minha irmã Helena, ela é juíza federal, e este é Ricardo Mendes, um investigador particular e amigo um querido da família." Carlos tensionou-se visivelmente à menção das profissões dos visitantes, mas algo no sorriso tranquilo de Helena o fez relaxar um pouco. "Não precisa ter medo", assegurou Helena, sua voz transmitindo a mesma autoridade serena que usava em seu tribunal. "Estamos aqui para ajudar você e seus pais." "Carlos", começou Beatriz com delicadeza, "precisamos entender melhor o que aconteceu em Lisboa. Sei que é difícil falar sobre isso, mas quanto mais informações tivermos, maiores serão nossas chances de encontrar seus pais." O garoto respirou fundo, seus dedos brincando nervosamente com a barra da camisa nova. "Morávamos em Belém,
um bairro histórico de Lisboa. Começou ele, sua voz baixa, mas firme. Papai trabalhava numa pequena livraria especializada em livros antigos e mamãe dava aulas de piano em casa. Nosso sobrenome lá era Silva, éramos Carlos Eduardo e Luísa Silva. Ricardo fazia anotações discretas enquanto o menino falava, seus olhos experientes captando cada nuance da narrativa. Tínhamos uma vida tranquila, continuou Carlos, um sorriso triste brincando em seus lábios. Aos domingos, íamos à feira, de antiguidades no Jardim da Estrela. Papai adorava garimpar livros raros, e mamãe sempre parava para ouvir os músicos de rua. Sua voz falhou um pouco. Ela dizia que a música era a única coisa que ninguém poderia tirar de nós. E o que mudou? Perguntou Helena gentilmente, quando o silêncio se prolongou. Começou com os telefonemas, respondeu Carlos, sua expressão escurecendo. Papai ficava muito nervoso quando o telefone tocava. Depois notamos que havia pessoas nos seguindo, homens de terno escuro que apareciam nos lugares onde costumávamos ir. Uma noite ouvi papai conversando com mamãe sobre alguém que havia descoberto nosso esconderijo. Beatriz trocou olhares significativos com Helena e Ricardo. A descrição dos homens de terno coincidia com o padrão de operação de certas agências de segurança privada conhecidas por seus métodos pouco ortodoxos. Na última noite, Carlos continuou, sua voz agora quase um sussurro. Papai entrou correndo em meu quarto. Disse que eu precisava partir imediatamente. Ele já tinha tudo preparado, um passaporte com nome falso, dinheiro, passagens. Mamãe me abraçou forte e disse que me encontraria no Brasil. Procure ajuda, ela disse, mas só confie em quem conhecer nossa história. Enquanto Carlos descansava na biblioteca da mansão, folheando um antigo atlas que havia encontrado nas estantes, os três adultos reuniram-se novamente no escritório de Beatriz para traçar os próximos passos. Ricardo foi o primeiro a compartilhar suas descobertas iniciais. Meus contatos em Lisboa já começaram a investigar discretamente, disse ele, consultando seu tablet. Encontraram registros de uma família Silva no endereço mencionado por Carlos. O interessante é que eles apareceram do nada há 8 anos e desapareceram completamente há 3 meses. Exatamente quando Carlos fugiu, observou Helena, seus anos de experiência judicial evidentes em sua análise. E quanto à livraria e às aulas de piano? A livraria existe, confirmou Ricardo. Antiquária Estrela, especializada em obras raras. O proprietário confirmou que um Eduardo Silva trabalhou lá por vários anos. Descreveu-o como um homem culto, reservado, com profundo conhecimento de literatura clássica. Fez uma pausa significativa. Exatamente como Eduardo Albuquerque era conhecido. Beatriz levantou-se de sua cadeira e começou a caminhar pelo escritório, seu cérebro processando rapidamente as informações. E quanto às aulas de piano? Ainda mais interessante, Ricardo sorriu levemente. Vizinhos confirmaram que Luísa Silva dava aulas em casa. Uma antiga aluna disse que ela tocava como uma verdadeira concertista. Seus olhos brilharam. Luísa Albuquerque estudou no Conservatório de Paris e chegou a fazer apresentações no Teatro Municipal do Rio antes de seu casamento. Helena retirou alguns documentos de sua pasta. Consegui autorização para realizar o teste de DNA com total sigilo. O laboratório está preparado para processar as amostras com prioridade máxima. Precisamos apenas do consentimento do garoto. Há algo mais, interrompeu Ricardo, seu rosto assumindo uma expressão mais grave. Meus contatos identificaram movimentações suspeitas. Uma empresa de segurança privada, a Global Shield, tem feito consultas frequentes sobre voos recentes de Lisboa para São Paulo. A mesma empresa já esteve envolvida em casos delicados para algumas famílias tradicionais europeias.
O que? Celular de Beatriz vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Seu chefe de segurança informava que 2 câmeras adicionais do perímetro da mansão haviam sido desativadas durante a madrugada. A sensação de urgência aumentou. Precisamos agir rápido, decidiu ela. Helena, providencie o teste de DNA hoje mesmo. Ricardo, continue investigando essa Global Shield. Quero saber quem são seus clientes e, principalmente, quem está pagando por essa operação em São Paulo. Naquele momento, Maria entrou apressadamente no escritório, seu rosto normalmente calmo, demonstrando preocupação. Senhora Beatriz, o jovem Carlos, ele encontrou algo na biblioteca que a senhora precisa ver. Os 3 seguiram a governanta até a biblioteca, onde encontraram Carlos sentado no chão, rodeado por jornais antigos. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma revista de sociedade datada de 10 anos atrás. Na capa, uma fotografia mostrava seus pais em um evento beneficente no Rio de Janeiro. Luísa, elegante em um vestido de gala azul marinho, sorria ao lado de Eduardo, que segurava um pequeno Carlos de 4 anos no colo. Eu me lembro deste dia, murmurou ele, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Foi a última vez que aparecemos em público como família. Depois disso, papai disse que precisávamos desaparecer. Ele estava com medo, tanto medo. Naquela tarde, enquanto a chuva voltava a cair sobre São Paulo, Helena conduziu discretamente o procedimento para a coleta do DNA de Carlos. O menino permaneceu calmo durante todo o processo, demonstrando uma maturidade surpreendente para sua idade. Seus olhos, no entanto, não conseguiam esconder a mistura de esperança e apreensão que o consumia. Quanto tempo vai demorar? Perguntou ele, após Helena guardar cuidadosamente as amostras. Com a prioridade que solicitei, teremos os resultados em 48 horas, respondeu ela, oferecendo um sorriso reconfortante. Mas, Carlos, quero que você saiba que, independentemente do resultado, você está seguro aqui. Enquanto isso, no escritório, Beatriz recebia uma ligação perturbadora de Ricardo. Consegui mais informações sobre a Global Shield. Sua voz soava tensa mesmo através do telefone. A empresa foi contratada por um consórcio de investidores europeus. E você não vai acreditar quem está por trás disso. Quem? Perguntou Beatriz, seu coração acelerando. Victor Albuquerque, respondeu Ricardo. O primo de 2º grau de Eduardo. Se Carlos for realmente o herdeiro, Victor é o próximo na linha sucessória da fortuna da família. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Victor Albuquerque era conhecido nos círculos empresariais por sua ambição implacável. Nos últimos 8 anos, como administrador provisório dos bens da família, ele havia expandido significativamente os negócios. Embora sempre sob a sombra da suspeita de que poderia ter algo a ver com o desaparecimento dos primos. Tem mais, continuou Ricardo. Encontrei registros de que Victor esteve em Lisboa 3 meses atrás, exatamente na semana em que a família Silva desapareceu. Um barulho vindo da biblioteca interrompeu os pensamentos de Beatriz. Ao entrar no cômodo, encontrou Carlos sentado ao piano de cauda que pertencera à sua avó. Seus dedos deslizavam suavemente pelas teclas, produzindo as notas melancólicas de uma sonata de Beethoven. Mamãe me ensinou, explicou ele, sem parar de tocar. Ela dizia que a música era nossa linguagem secreta. Quando estava preocupada, tocava Beethoven. Quando estava feliz, Chopin. No dia em que tivemos que fugir, ela tocou Bach. Sua voz falhou, mas seus dedos continuaram movendo-se sobre as teclas com precisão surpreendente. A música preenchia o ambiente com uma melancolia profunda, ecoando as memórias de uma vida interrompida. Maria entrou silenciosamente na biblioteca, seus olhos marejados ao ouvir a música. Senhora Beatriz, chamou em voz baixa. Há uma ligação para a senhora. É do consulado português. Beatriz franziu o senho.
Não havia feito nenhum contato com o consulado. Como eles sabiam? Carlos, continue tocando, disse ela suavemente, antes de seguir Maria até o escritório. No caminho, enviou uma mensagem urgente para Helena e Ricardo. Precisamos nos reunir. Agora. A música do piano continuava ecoando pelos corredores da mansão, sua melodia carregada de uma tristeza ancestral, enquanto uma nova ameaça começava a se materializar nas sombras. A ligação do consulado português revelou-se mais alarmante do que Beatriz poderia imaginar. O cônsul, Dr. Antônio Vasconcelos, solicitava uma reunião urgente para discutir assuntos relacionados a cidadãos portugueses desaparecidos. Como eles descobriram? Perguntou Helena, que havia chegado apressadamente à mansão após a mensagem da irmã. O teste de DNA ainda não foi processado e tomamos todo o cuidado para manter sigilo. Ricardo, que mantinha contatos no meio diplomático, franziu o senho. Deve haver um vazamento de informação em algum lugar. A questão é, de qual lado? Beatriz manteve-se em silêncio por alguns momentos, seus dedos tamborilando suavemente na mesa de mogno. A música do piano ainda ecoava pela mansão. Agora uma valsa de Chopin que parecia dançar entre as paredes centenárias. Vou receber o cônsul, decidiu finalmente. Recusar a reunião só levantaria mais suspeitas. Além disso, se Victor Albuquerque está realmente envolvido, precisamos saber até onde vai a influência dele. Não gosto disso, protestou Helena. É muito arriscado. Por isso quero vocês dois aqui durante a reunião, respondeu Beatriz. Helena, sua presença como juíza federal dará um peso oficial ao encontro. Ricardo, preciso de seus olhos, experientes para captar qualquer sinal suspeito. Maria entrou no escritório naquele momento, carregando uma bandeja com café. Senhora, o jovem Carlos terminou de tocar. Está perguntando se pode subir para descansar um pouco. Claro, assentiu Beatriz. Maria, por favor, fique com ele. Não o deixe sozinho nem por um momento. Assim que a governanta saiu, Ricardo compartilhou mais informações que havia acabado de receber. Meus contatos em Lisboa conseguiram acessar os registros da vizinhança onde os Silva moravam. Nos dias anteriores ao desaparecimento, várias pessoas fizeram perguntas sobre a família, incluindo 2 homens que se identificaram como funcionários do consulado português. Falsos diplomatas? Sugeriu Helena. Provavelmente, confirmou Ricardo. A Global Shield é conhecida por usar esse tipo de disfarce. O telefone de Beatriz vibrou com uma mensagem de Rodrigo. A equipe de segurança havia detectado movimento. Suspeito nos fundos da propriedade, mais precisamente próximo à antiga casa do caseiro que ficava isolada por um pequeno bosque. Precisamos de um plano, disse Beatriz, sua mente já trabalhando nas possibilidades. O cônsul chegará em 2 horas. Nesse meio tempo, quero a segurança reforçada em todos os pontos da propriedade. Ricardo, use seus contatos para verificar a autenticidade das credenciais do Dr. Vasconcelos. Helena, prepare uma notificação judicial selada. Se algo der errado, quero documentação oficial sobre tudo isso. Naquele momento, um grito abafado ecoou do andar superior, seguido pelo som de vidro quebrando. O coração de Beatriz gelou. Vinha da direção do quarto de Carlos. Beatriz subiu as escadas correndo, com Ricardo e Helena em seus calcanhares. O corredor do 2º andar estava silencioso, exceto pelo som do vento que entrava por alguma janela aberta. Ao chegarem ao quarto de Carlos, encontraram Maria caída no chão, consciente, mas atordoada. Ele pulou pela janela, balbuciou. A governanta, enquanto Helena a ajudava a se levantar. "Oh, Pete!" Um homem apareceu na sacada. Carlos ficou apavorado e correu para o corredor dos fundos. Ricardo já estava na sacada, examinando as marcas recentes no parapeito.
Ele não pulou, concluiu rapidamente. Usou a trepadeira para descer. É um garoto esperto. Rodrigo! Beatriz chamou pelo comunicador. Carlos está no jardim. Ative todos os protocolos de segurança agora. Os próximos minutos foram de caos controlado. As equipes de segurança vasculhavam metodicamente os jardins da mansão, enquanto Ricardo coordenava a busca usando as câmeras de vigilância que ainda funcionavam. Helena permaneceu com Maria, que aos poucos recuperava a compostura. Ele disse: Algo antes de fugir? Perguntou Beatriz à governanta. Sim, respondeu Maria, sua voz mais firme agora. Quando viu o homem na sacada, murmurou algo como ele me encontrou e depois disse que precisava chegar à casa do caseiro. Beatriz e Ricardo trocaram olhares significativos. A antiga casa do caseiro, o mesmo local onde a equipe de segurança havia detectado movimentos suspeitos momentos antes. É uma armadilha, concluiu Ricardo. Eles devem ter usado algum sinal para atraí-lo até lá. Ou... Beatriz hesitou, uma ideia súbita ocorrendo-lhe. Ou talvez seja exatamente o oposto. Maria, você disse que ele parecia saber para onde estava indo, certo? A governanta assentiu. Sim, senhora. Ele correu com propósito, como se conhecesse o caminho. Os pais dele, sussurrou Helena, compreendendo. Eles podem ter combinado um ponto de encontro. A casa do caseiro é isolada, tem acesso próprio para a Rua dos Fundos. E é o último lugar onde alguém procuraria, completou Ricardo. É brilhante, na verdade. Beatriz já estava em movimento. Ricardo, reúna 2 homens de confiança e venha comigo. Helena, fique aqui e receba o cônsul quando ele chegar. Se algo der errado... Já estou preparando os documentos, assegurou sua irmã. Vá, traga nosso menino de volta. A chuva havia recomeçado, fina mas persistente, enquanto Beatriz, Ricardo e 2 seguranças atravessavam o jardim em direção à casa do caseiro. A construção antiga, parcialmente escondida por árvores centenárias, parecia estranhamente silenciosa. Ao se aproximarem, no entanto, ouviram algo que fez seus corações acelerarem. As notas suaves e inconfundíveis de um piano sendo tocado. Era a mesma melodia de Bach que Carlos havia mencionado. A música que sua mãe tocava no dia da fuga. A antiga casa do caseiro, com suas paredes de pedra cobertas de era, guardava um segredo que ninguém poderia imaginar. Quando Beatriz e sua equipe se aproximaram da porta dos fundos, a música de Bach ficou mais clara. Vinha de um pequeno piano digital, discretamente posicionado próximo a uma das janelas. Ricardo fez sinal para que parassem. Com anos de experiência, em situações tensas, ele podia sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Os seguranças posicionaram-se estrategicamente, protegendo os flancos enquanto Beatriz e Ricardo aproximavam-se da porta. Foi então que ouviram vozes abafadas vindas do interior da casa. Uma delas, inconfundivelmente, era de Carlos. Você tem certeza que eles não te seguiram? Perguntava uma voz feminina, carregada de preocupação. Tenho, mamãe, respondeu Carlos, sua voz embargada de emoção. A senhora Beatriz, ela me ajudou, ela é confiável. Beatriz sentiu seu coração dar um salto. Aquela voz, seria possível? Com um gesto decidido, ela empurrou suavemente a porta, que estava apenas encostada. A cena que encontrou dentro da casa ficaria para sempre gravada em sua memória. No pequeno cômodo, iluminado apenas pela luz difusa que entrava pelas janelas embaçadas pela chuva, Carlos estava abraçado a uma mulher elegante, mesmo em suas roupas simples. Ao seu lado, um homem alto e distinto permanecia em pé, protegido pelas sombras. Eduardo, Luísa, chamou Beatriz suavemente. O casal voltou-se para ela. Luísa Albuquerque, mesmo após 8 anos,
Mantinha a postura graciosa que a havia tornado uma das mais respeitadas pianistas de sua geração. Eduardo, por sua vez, parecia mais magro e seus cabelos estavam grisalhos nas têmporas, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade que Beatriz se lembrava. Beatriz! Eduardo deu um passo à frente, sua voz carregando o peso de anos de segredos. Perdoe-nos por usar sua propriedade desta forma, mas precisávamos ter certeza. Precisávamos saber se Carlos estava realmente seguro. Vocês estavam aqui o tempo todo? Perguntou Beatriz, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Luísa assentiu, ainda abraçada ao filho. Chegamos há 3 dias. Seus funcionários mais antigos, eles se lembravam de nós das festas que sua família costumava dar. Concordaram em nos esconder aqui até termos certeza de que Carlos estava bem. O piano, compreendeu Beatriz, era um sinal para Carlos. Nossa música secreta, sorriu Luísa, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu sabia que quando ele a ouvisse, entenderia. Eduardo caminhou até uma das janelas, observando a chuva que caía lá fora. Beatriz, precisamos de sua ajuda. Victor, ele descobriu algo que pode destruir não apenas nossa família, mas várias outras famílias tradicionais. Documentos que meu pai escondeu, provas de acordos obscuros feitos durante a ditadura. Por isso vocês fugiram, concluiu Ricardo, que até então observava silenciosamente da porta. Sim, confirmou Eduardo. Quando descobrimos a verdade, Victor nos deu um ultimato: entregar os documentos ou desaparecer. Escolhemos proteger nossa família e outras famílias que seriam destruídas se a verdade viesse à tona. O silêncio que se seguiu à revelação de Eduardo foi quebrado pelo som distante de carros se aproximando. Ricardo rapidamente checou seu celular. O cônsul chegou à mansão, informou ele. Helena está recebendo-o agora. Beatriz tomou uma decisão rápida. Vocês não podem ficar aqui. A casa será um dos primeiros lugares que Victor mandará verificar quando souber que Carlos desapareceu do quarto. Temos um plano, disse Eduardo, trocando um olhar significativo com a esposa. Mas precisamos de sua ajuda, Beatriz. Os documentos, eles estão seguros, escondidos em um lugar que apenas nossa família conhece. São nossa única proteção contra Victor e seus aliados. Luísa soltou-se gentilmente do abraço do filho e caminhou até o piano digital. Seus dedos deslizaram suavemente pelas teclas, produzindo uma melodia diferente. Não mais Bach, mas uma composição que Beatriz não reconheceu. Esta música, lhe explicou Luísa, foi composta por meu sogro. Nas partituras originais, entre as notas, ele escondeu coordenadas. Coordenadas que levam aos documentos. Por isso Victor nunca os encontrou, compreendeu Beatriz. Ele procurou em todos os lugares, mas nunca pensou em procurar em uma simples partitura. Não tão simples assim, sorriu Luísa tristemente. A música só existe em nossa memória agora. As partituras originais foram destruídas no dia 6, em que fugimos. Era a única forma de garantir que o segredo permanecesse seguro. Carlos, que havia permanecido quieto durante toda a conversa, aproximou-se do piano. Seus dedos juntaram-se aos da mãe, completando a melodia em um dueto perfeitamente sincronizado. Era como se a música fosse um código genético, passado de geração para geração. Senhora Beatriz, chamou um dos seguranças discretamente da porta. Mais 2 carros acabaram de entrar no bairro. Parecem ser da segurança diplomática. Não temos muito tempo, disse Ricardo. Precisamos tirar vocês daqui agora. Eduardo pegou uma pasta de couro envelhecido que estava escondida atrás de uma estante. Aqui dentro está tudo o que precisam saber sobre os documentos e por que eles são tão importantes. Beatriz, você é a única pessoa em quem podemos confiar para guardar isso. Mas e vocês? Perguntou Beatriz, segurando a pasta como se fosse um tesouro precioso. Temos um lugar seguro,
respondeu Luísa, abraçando novamente o filho. Mas Carlos precisa ficar com você por enquanto. É fundamental que Victor acredite que ele está sob sua proteção oficial. E quando tudo isso acabar, a voz de Carlos tremeu ligeiramente. Então seremos uma família novamente, prometeu Eduardo, abraçando o filho. Desta vez, para sempre. O retorno à mansão foi cuidadosamente planejado. Enquanto Eduardo e Luísa partiam por um caminho secreto através do bosque que levava a uma rua paralela, onde um carro os aguardava, Beatriz e Ricardo escoltavam. Carlos de volta pela entrada dos fundos da propriedade principal. Helena os aguardava na biblioteca, sua expressão tensa revelando que a situação com o cônsul estava delicada. Dr. Vasconcelos está na sala de estar, informou ela em voz baixa, e não está sozinho. Vítor Albuquerque está com ele. Beatriz sentiu Carlos enrijecer ao seu lado ao ouvir o nome do tio. Apertou gentilmente seu ombro em um gesto de conforto. Carlos, disse ela, abaixando-se para ficar na altura dos olhos do menino, confie em mim. Não vou deixar que nada aconteça com você ou sua família. O garoto assentiu, seus olhos azuis revelando uma mistura de medo e determinação que partia o coração. Na sala de estar, Victor Albuquerque estava de pé junto à lareira, sua figura imponente projetando uma sombra alongada sobre o tapete persa. O cônsul, Dr. Vasconcelos, estava sentado em uma das poltronas, suas mãos inquietas denunciando seu desconforto com a situação. Ah, finalmente! Exclamou Victor ao vê-los entrar. Seu sorriso não alcançava os olhos. Meu querido sobrinho. Quanto tempo! Carlos instintivamente deu um passo para trás, aproximando-se mais de Beatriz. Victor! Beatriz manteve sua voz controlada, profissional. Que surpresa encontrá-lo aqui. Não sabia que estava em São Paulo. Como poderia não vir? Respondeu ele, seu sotaque aristocrático mais pronunciado que nunca. Quando soube que meu sobrinho desaparecido havia sido encontrado, bem, é meu dever como administrador do espólio da família garantir seu bem-estar. Interessante, interveio Helena, seu tom judicial afiado como uma lâmina. Considerando que ainda não temos confirmação oficial da identidade do menino, sua presença aqui é no mínimo prematura. O cônsul pigarreou, visivelmente desconfortável. Justamente por isso estou aqui, Excelência. O governo português tem interesse em garantir que todos os procedimentos legais sejam seguidos corretamente. Naturalmente, sorriu Beatriz, indicando as poltronas. Por favor, sentem-se. Tenho certeza que podemos discutir tudo isso civilizadamente. Enquanto todos se acomodavam, Ricardo posicionou-se discretamente próximo à porta, seus olhos atentos captando cada movimento na sala. Carlos sentou-se ao lado de Beatriz, seu pequeno corpo tenso como uma corda de violino. Então, Victor, começou Beatriz, sua voz agora carregando uma autoridade que fez o sorriso do homem vacilar ligeiramente. Por que não nos conta exatamente o que o traz aqui? E, mais importante, como soube tão rapidamente sobre Carlos? A pergunta pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. O jogo de poder havia começado. Vítor ajustou-se em sua poltrona, seus dedos tamborilando suavemente no braço de couro. Minha querida Beatriz, você sempre foi conhecida por sua astúcia nos negócios. Certamente entende que, como guardião legal dos interesses da família Albuquerque, tenho a obrigação de investigar qualquer informação relacionada ao desaparecimento de meu primo e sua família. Guardião legal? Helena arqueou uma sobrancelha. Até onde sei, sua posição é temporária, condicionada à ausência de herdeiros diretos. O sorriso de Victor vacilou por um momento. Precisamente. E é por isso que estou aqui, para garantir que não haja mal-entendidos quanto à identidade deste jovem. Carlos, que até então permanecera em silêncio, surpreendeu a todos ao falar: o senhor sabe muito bem quem eu sou, tio Victor. A sala ficou em absoluto silêncio. A voz do menino, embora suave,
carregava uma força que lembrava extraordinariamente seu pai. Sabe o que é interessante? Continuou Carlos, seus olhos azuis fixos no tio. Mamãe sempre tocava Bach quando estava preocupada. E naquela última noite em Lisboa, quando o senhor apareceu em nossa casa. Victor levantou-se abruptamente, seu rosto perdendo toda a cor. Isso é um absurdo. Dr. Vasconcelos, como representante do governo português, certamente não pode permitir que uma criança faça acusações infundadas. O cônsul parecia extremamente desconfortável. Senhor Albuquerque, devo lembrá-lo que minha função aqui é meramente diplomática. Sua função, interrompeu Beatriz, levantando-se também, era verificar a presença de cidadãos portugueses desaparecidos, não é mesmo? Interessante como Victor chegou aqui junto com você, considerando que essa informação deveria ser confidencial. Helena retirou alguns documentos de sua pasta. Falando em confidencialidade, tenho aqui os resultados preliminares do teste de DNA. Chegaram há poucos minutos. Ela fez uma pausa dramática. Carlos é, sem qualquer dúvida, filho de Eduardo e Luísa Albuquerque. Impossível, vociferou Victor. Exijo uma contraprova independente. Claro, sorriu Helena, assim que explicar como sabia que deveria procurar em Lisboa e por que uma empresa de segurança privada, contratada por você, estava monitorando uma família chamada Silva nos últimos meses. O rosto de Victor transformou-se em uma máscara de fúria. Vocês não entendem. Há coisas maiores em jogo aqui. Segredos que precisam permanecer enterrados. Você está falando dos documentos? Tio Victor? Perguntou Carlos, sua voz agora mais forte. Aqueles que vovô escondeu nas partituras? Victor congelou. Seu olhar oscilou entre Carlos e a porta, como se calculando suas chances de fuga. Não seja tolo, Victor, advertiu Beatriz suavemente. A mansão está cercada e tenho certeza que o Dr. Vasconcelos ficará muito interessado em ouvir sobre suas atividades extraoficiais em território português. 3 meses se passaram desde aquela tarde tensa na mansão dos Monteiro. A primavera chegara a São Paulo, trazendo consigo não apenas flores aos jardins, mas também uma nova época para a família Albuquerque. Victor havia sido afastado da administração dos bens da família após uma investigação minuciosa, conduzida pelas autoridades brasileiras e portuguesas. Os documentos, recuperados graças à música guardada na memória de Luísa e Carlos, revelaram não apenas as atividades suspeitas de Victor, mas também permitiram que outras famílias, afetadas finalmente, encontrassem paz e justiça. Naquela manhã de domingo, a mansão dos Monteiro estava especialmente movimentada. No jardim, mesas haviam sido dispostas sob as árvores centenárias, decoradas com flores frescas e toalhas de linho branco. Era uma celebração íntima, reunindo apenas as pessoas mais próximas. Carlos, agora oficialmente reconhecido como herdeiro da família Albuquerque, estava sentado ao piano no terraço, tocando junto com sua mãe. Luísa, que voltara a dar aulas de música, sorria enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas em perfeita sincronia com os do filho. Eduardo observava os dois com amor, seu rosto mais relaxado que nunca, livre do peso dos segredos que por tanto tempo carregara. Beatriz aproximou-se do piano, acompanhada por Helena e Ricardo. Os 3 haviam se tornado muito mais que aliados nos últimos meses, eram agora parte fundamental da família estendida dos Albuquerque. Ainda não acredito que vocês conseguiram transformar toda essa história em algo positivo, comentou Helena, observando as famílias reunidas no jardim. Muitas delas haviam sido afetadas pelos segredos revelados nos documentos, mas ao invés de buscar vingança, escolheram o caminho da reconciliação e da mudança. O mérito não é nosso, sorriu Beatriz, olhando com carinho para Carlos. Foi
Este pequeno príncipe que nos ensinou a maior lição de todas, que os laços de família não são feitos apenas de sangue, mas de escolhas, confiança e amor. A música que Carlos e Luísa tocavam mudou suavemente, transformando-se naquela mesma composição que o avô havia usado para esconder seus segredos. Mas agora, livre de seu fardo original, a melodia soava diferente, não mais como um código a ser decifrado, mas como uma celebração da verdade e da renovação. Sabe, disse Eduardo, aproximando-se de Beatriz, quando escolhemos fugir há 8 anos, pensamos que estávamos protegendo Carlos ao mantê-lo longe de tudo isso. Mas no final, foi ele quem nos trouxe de volta, não apenas para casa, mas para quem realmente somos. No jardim, as pessoas conversavam, riam e compartilhavam histórias. Crianças corriam entre as mesas, suas risadas misturando-se à música, que fluía do piano. Era uma cena de paz e harmonia que meses antes pareceria impossível. Maria, a fiel governanta, aproximou-se com uma bandeja de refrescos. Seus olhos brilhavam de emoção ao ver a transformação que havia ocorrido desde aquela noite chuvosa em que um menino assustado chegara à mansão. A música chegou ao fim e Carlos levantou-se do piano, correndo para abraçar Beatriz. "Obrigado", sussurrou ele, "por ter parado o carro naquela noite." Beatriz abraçou-o de volta, sentindo seus olhos marejarem. "Não, meu querido", respondeu ela suavemente. "Obrigada por nos ensinar que às vezes os maiores tesouros não são aqueles que guardamos em cofres, mas os que carregamos em nossos corações." No céu, o sol da manhã brilhava com intensidade, como se abençoando aquele novo começo. A história do príncipe perdido havia chegado ao fim, mas seu legado, de coragem, amor e redenção, continuaria a ecoar por gerações.